Nesta edição do Magazine da Ginástica de Trampolim, vamos a Guimarães para acompanhar o 24º Campeonato Europeu da modalidade. Vamos então acompanhar este 24º Campeonato da Europa de Trampolins que decorreu na cidade de Guimarães. Para nos ajudar aos comentários, o diretor técnico nacional José Airoso. Começamos então pelo tumbling e pela primeira série da final da portuguesa Beatriz Botelho. A Beatriz, nesta primeira série das finais, fez uma série com boa execução, bom ritmo nas ligações e a terminar com um duplo mortal engrupado, com uma pirueta no primeiro mortal e uma pirueta no segundo mortal. Neste nível da competição já traduz um grau de dificuldade elevado. Estamos já com Raquel Pinto, que vai para a sua primeira série. Ela que fez parte da equipa que defendeu as cores de Portugal no Europeu de São Petersburgo, que se realizou em 2012, antes mesmo deste de Guimarães. Efetivamente, quer a Raquel, quer a Beatriz estiveram na equipa nacional de 2012, que terminou a competição num excelente terceiro lugar por equipas. Esta série da Raquel nas finais, um grau de dificuldade um pouco maior do que a da Beatriz. Pena só a recepção final, que poderia ter sido um pouco mais estável. E esta é a britânica Rachel Davies, que nesta primeira série se iria distinguir ligeiramente das duas portuguesas. De facto, esta série da Rachel teve um pouco acima em execução e em estabilidade, introduzindo ainda mais dificuldade com um duplo mortal no meio da série e um duplo mortal empranchado no final, o que fez diferença na nota final. Esta é já a Beatriz Botelho para a sua segunda série, ela que acabaria por alcançar o terceiro lugar desta final. José Airoso, Portugal, em matéria de tumbling, que está a realizar um excelente trabalho. Sim, realmente penso que estamos no bom caminho e de salientar que o futuro desta disciplina na categoria de séniores pertence a estas ginastas. Nesta série a Beatriz termina com um salto idêntico ao da série 1, mas agora na posição empranchada, que é bastante mais difícil. Muito feliz, não estava à espera, é uma alegria extrema. Na primeira série fiz FIFO e na segunda FIFO. Estas são as notas da final da Beatriz Botelho, com a nota de execução em dificuldade e prefazendo as duas séries um total de 63.800, garantindo-lhe a terceira posição. Já Raquel Pinto acabaria no segundo lugar, aqui com uma série com um grau de dificuldade maior. Uma excelente execução da Raquel, com uma recepção desta vez mais estável, dando outra qualidade à sua prestação. É assim uma enorme recompensa para esta ginástica que em 2012 não conseguiu os seus objetivos com uma falha na final. É um excelente resultado para a Raquel e para Portugal. Portugal que assim conquista duas medalhas, uma de prata e outra de bronze. Foi fantástico, não tenho palavras para descrever. Não estava à espera. Como é que correram os exercícios no geral? Eu acho que correram bem, podia ter corrido melhor na primeira série, mas pronto, a próxima sai melhor. A classificação final de Raquel Pinto, com um total de 65.400, uma segunda série bem melhor que a primeira, com 33.100. E esta é a grande vencedora desta final feminina, Rachel Davies. Uma segunda série da Rachel com um grau de dificuldade mais baixo que a anterior, mas que lhe proporcionou uma boa execução. Finalizou desta forma o Campeonato da Europa com um total de 65.800, apenas 4 décimas acima da nossa Raquel Pinto, vencendo esta edição da prova. O pódio final, com os dois portugueses a ladearem a britânica. A tabela do top 4 ficou completa com a francesa Émilie Ambot. Olhamos agora para o desempenho masculino, começando por observar a série de Elliot Brown do Reino Unido. Série com boa execução geral, com uma ligeira perda de ritmo após o primeiro duplo mortal no meio da série.
Termina esta série com um duplo mortal encarpado com uma pirueta no primeiro mortal. E a preparar-se ao bielorrusso Mikhail Komchenko. José, este é um país que tem muita tradição, a Bielorrússia tem muita tradição no tumbling. Sim, realmente os países de leste, como a Bielorrússia, a Rússia e a Ucrânia, sempre foram países com forte tradição e resultados nesta disciplina gímnica. Como podemos ver nesta série, uma excelente execução, com um grau de dificuldade elevado, mas transparecendo muita segurança e naturalidade para quem vê esta prestação. E este é o ucraniano Oleg Aksamitny, ele que vai realizar uma primeira série de elevado grau de dificuldade. Uma excelente série, com 2 duplos mortais empranchados a meio e no final com um duplo mortal com 2 piruetas em grupado, que fazem com que a nota final de dificuldade seja a mais elevada desta competição. O britânico Elliot Brown a dar início à sua segunda série desta final, uma prova já erosa em que Portugal não esteve presente. Sim, nós estivemos presentes nesta final. Estivemos presentes com os 3 ginastas nesta competição na fase preliminar, mas para a passagem às finais o nível estava de facto muito elevado. Elliot Brown a conseguir então um total de 66.200 nas 2 séries, sendo que a segunda foi claramente superior à primeira. Na tentativa de chegar à liderança, Mikhail Komchenko tinha aqui na segunda série uma segunda oportunidade. Esta série não foi das suas melhores execuções, com uma quebra de ritmo notória e com uma nota que não espelhava a sua ambição de chegar ao primeiro lugar. Mikhail Komchenko, com notas de execução de 27.600 e 25.800, dificuldades 7.70, 6.30 e um total das 2 séries de 67.400. Verdadeiramente espetacular a exibição deste ginasta, com mais uma série de elevada dificuldade, 7.90, garantindo-lhe mais uma excelente nota final e ficar assim com o primeiro lugar desta competição. Na classificação final, o jovem ucraniano consegue um total de 69 pontos, com a sua segunda série a ser inferior à primeira, onde colocou em sentido toda a concorrência e fez toda a diferença para o resultado final. O pódio final desta competição masculina de tumbling na classificação final destaca ainda para o 4º lugar do britânico Dominic Mesham. Avançamos agora para a competição de duplo mini trampolim, onde Portugal tem nesta modalidade uma forte tradição de conquista de medalhas. Começamos por ver a série de Mariana Carvalho. Esta ginasta é uma forte esperança para o aparelho de duplo mini trampolim. Esta primeira série foi de boa execução geral, pena no final do primeiro salto ter tido uma pequena flexão excessiva dos joelhos. E esta é a Sofia Correia, ela que era a mais jovem ginasta da comitiva portuguesa, com apenas 12 anos de idade, o que revela bem o trabalho que está a ser feito nas camadas mais jovens em duplo mini trampolim. Uma série com uma boa execução, menos dificuldade do que a Mariana Carvalho, mas com mais perfeição na execução dos elementos. Acabámos de assistir à primeira série da espanhola Yael Campelo. Realizou uma série com 2 múltiplos, uma excelente série a acabar com duplo empranchado, com uma recepção sem penalização. A iniciar a sua série, a russa Evgenia Pak, que seria aqui uma das candidatas à vitória. Uma excelente série com um grau de dificuldade elevado, acabando com um duplo mortal com uma pirueta na posição encarpada. Vê-se aqui a escola russa nesta modalidade. A Mariana Carvalho tinha o objetivo de chegar às medalhas neste campeonato da Europa e tinha capacidade para tal, mas infelizmente alguns erros na prova não permitiram esse objetivo final. Como podemos ver nesta segunda série, a execução dos elementos não foi a desejada e a recepção foi muito fora da zona ideal e com bastante desequilíbrio.
Aqui estão as notas da Mariana Carvalho, com uma segunda série em nível de execução bem mais fraca do que a primeira, prefazendo assim o total das duas séries com 63 pontos 100 e alcançando o 5º lugar. E esta é a Benjamin da Seleção Nacional, Sofia Correia. Excelente série da Sofia Correia, a Benjamin desta seleção, com uma boa dificuldade e uma excelente recepção no final do segundo salto. Acaba este Campeonato da Europa num 4º lugar, com 63 pontos 600 de total das duas séries. Portugal, que por muito pouco não chegou ao pódio deste Campeonato da Europa de duplo mini trampolim em Guimarães. E esta é a espanhola Ayala Campelo, ela queria assegurar a 3ª posição do pódio. Foi a série da Ayala Campelo a terminar com um duplo encarpado e uma boa recepção no final da série. Termina esta competição no excelente 3º lugar com 64 pontos 800. Um bom desempenho da Espanha, que está de regresso às medalhas em campeonatos da Europa. Da escola russa, Veronika Kotochikova, ela que iria conseguir a 2ª posição. Uma excelente série da Verónica, com 28.200 de execução, uma dificuldade de 5.20, fazendo assim um total das duas séries de 66.200 e alcançando o 2º lugar. Início da segunda série de Evgenia Pak, que com esta série ia tentar manter a sua primeira posição vinda das preliminares. Mais uma excelente série desta ginasta, colmatando assim com a primeira posição, conseguida através de um total de 67 pontos das duas séries das finais. Evgenia Pak a conseguir assim a medalha de ouro nesta final feminina, salientar que a Rússia conseguiu colocar duas ginastas no top 3. A classificação final desta final feminina de duplo mini trampolim, com destaque para Sofia Correia, que terminou na 4ª posição. Vamos agora para a vertente masculina desta competição e a iniciar Marco Lajinha de Portugal, que pela primeira vez participa no Campeonato da Europa de Júniores e vem das preliminares de um excelente 5º lugar. Uma excelente série por parte do Marco, com 6.80 de dificuldade, de salientar o último salto, que é um duplo mortal com tripla pirueta na posição engrupada. Na luta pelo pódio, o russo Vladimir Sheshukov. Uma boa série do russo, que tinha exatamente a mesma dificuldade do que Marco Lajinha, mas no entanto a sua nota de execução foi mais elevada. Outra das estreias da Seleção Nacional neste europeu de duplo mini trampolim, Tiago Romão. Uma excelente série do Tiago Romão, com uma dificuldade de 7,60, a maior dificuldade destas finais, e o que lhe dá umas boas perspectivas para a primeira posição. Estava bem lançado o ginasta português, bem como outro português, Marco Lajinha, que estava aqui a preparar a sua segunda série. Um excelente desempenho do Marco Lajinha, acabando esta série com um total de 33 pontos 600 e garantindo a 3ª posição nesta prova. Sinto orgulho pelo trabalho que tenho feito, sinto orgulho pela ajuda do meu treinador e pelo apoio da família e amigos. Acho que sinto-me orgulhoso, porque depois disto tudo que passei, acho que pelo primeiro europeu é bom. Marco Lajinha a conseguir então a 3ª posição da classificação final, com um total de 67.400, com duas séries muito idênticas. Vladimir Sheshukov, o russo que lutava aqui pela primeira posição. Uma segunda série do Vladimir com um erro de recepção, sendo fora da zona ideal, tendo por isso uma penalização extra, o que faz com que o total das duas séries das finais seja de 69.200, garantindo-lhe para já a 2ª posição.
Apesar de tudo, um bom desempenho deste jovem russo que acabou surpreendido nesta final por um português, Tiago Romão. Uma excelente série de Tiago Romão, que com um total de 35.600 foi a melhor nota de uma série das finais. Tiago Romão tem verificado um excelente desenvolvimento nesta disciplina e já em 2013, na competição mundial por grupos de idade, no escalão 13-14 anos, sagrou-se campeão de duplo mini trampolim. Um excelente resultado para ele e para Portugal. Esta medalha para mim significa muito trabalho, muita prova conquistada e agora finalmente o primeiro campeonato da Europa, campeão da Europa, é um sonho. No primeiro fui só mesmo meter a série, só pensava em meter a série, certinha, que sabia que tinha nota para chegar lá acima. Depois na segunda série não era o que estava previsto eu fazer, mas pus um salto de recurso e felizmente correu tudo bem. Notas finais de Tiago Romão, de salientar a execução da segunda série, que foi excelente. Dificuldade 6.80 na segunda série, um total das duas de 70.500, atribuído assim a Tiago Romão a primeira posição neste campeonato. José, estas duas medalhas acabam por ser reveladores do bom trabalho que os clubes e a Federação têm vindo a desenvolver. Sim, realmente tem havido um trabalho muito forte nos clubes, um sentido de cooperação muito grande, estágios em conjunto e a Federação tem participado ativamente neste trabalho, neste processo, para que os resultados que estão à vista possam ser possíveis agora e no futuro. Estamos já com o quadro de finalistas de tumbling em séniores femininos, uma competição onde a cor predominante é a cor da Rússia. Mas vamos por partes, José. A Rússia é uma das nações mais fortes no tumbling, mas há que contar aqui também com algumas ginastas, nomeadamente as inglesas. Sim, de facto as inglesas começam a ter um trabalho muito sustentado a nível do tumbling, quer feminino, quer masculino, e começam a dar cartas no panorama internacional. Estamos a ver agora a série da Ekaterina Gás, que com uma dificuldade de 6.10 vai realizar a sua primeira série nestas finais. Uma série de facto de bom nível, dando um total de 25.800 de execução e um total da série 1 das finais de 31.900. E esta é outra das russas presentes nesta competição de séniores femininos de tumbling, Anastácia Usupova, que estava aqui a lutar por um lugar no top 3. Uma boa série da Anastácia Usupova, com 6.50 de dificuldade, acabando a série com um duplo mortal encarpado, com uma pirueta no primeiro mortal. De seguida temos a Lucy Kolbeck, que nas preliminares passou em primeiro lugar para esta final e encontra-se com uma primeira série com uma dificuldade prevista de 7.10, a maior nota de dificuldade que vai ser vista aqui nesta final. Um excelente exercício da Lucy a terminar esta série com um full float engrupado, que é um duplo mortal com duas piruetas, uma em cada mortal, e recepcionando assim uma excelente série com um total de 33.200 para este início de final. E esta é a segunda série da russa Ekaterina Gás, que estava na luta pelo terceiro lugar. Uma excelente série da Ekaterina Gás, a terminar com um duplo encarpado e uma excelente recepção da segunda série. Salientar o facto de, nas duas séries, a Ekaterina tem a mesma dificuldade, 6.10, e tem a mesma nota final de execução, 25.800, o que mostra muito bem a qualidade desta ginástica e a consistência das suas séries. O excelente desempenho das ginastas russas nesta final de tumbling de séniores femininos ficou também exemplificado com esta segunda série de Anastácia Usupova.
Uma excelente série de Anastácia Yusupova, tendo como execução 26 pontos 100 com 6.20 de dificuldade. Ambas as séries da Yusupova têm 32 pontos 300, também uma ginasta muito consistente, mais uma ginasta russa consistente, ficando assim numa posição privilegiada para agarrar o segundo lugar num total de 64 pontos 600. E nas imagens está já a Lucy Colbeck, ela queria dar início a uma segunda série na tentativa de segurar o primeiro lugar. A britânica tinha aqui uma oportunidade de garantir uma medalha de ouro. Mais uma excelente série da Lucy, com uma dificuldade inferior à primeira série, no entanto, altamente recompensada pela execução, teve 28 pontos 200 de média de execução. Esta série faz um total de 33.700, a nota mais alta destas finais, numa série no tumbling feminino. Desta forma, Lucy Colbeck, com o total das duas séries de 66.900, consegue arrecadar assim o primeiro lugar e colocar a Grã-Bretanha no topo do tumbling internacional. O bom desempenho da britânica neste Campeonato da Europa de Trampolins que decorreu em Guimarães, no pavilhão multiusos, onde a nota dominante foi mesmo o muito público que presenciou este Campeonato da Europa. Nota ainda também para a classificação das duas russas, segundas e terceiras classificadas nesta prova de séniores femininos, e destaque também para o quarto lugar da ucraniana Katarina Baeva. Olhamos agora para a final sénior feminina de duplo mini trampolim destes campeonatos da Europa, começando por olhar para a prestação da Joana Pereira. E esta série de Joana Pereira, que vinha das preliminares num excelente segundo lugar, a começar aqui com a sua primeira série das finais de uma forma muito infeliz, com um erro no último salto e na recepção final, o que lhe deu uma nota final de 29.200, muito aquém das suas possibilidades nesta final. A lutar por um lugar nas medalhas, a portuguesa Silvia Sayot tinha aqui a sua primeira série. Ela que vinha de uma medalha de bronze nos Jogos Mundiais de 2013. A série de Silvia Sayot, com 6 pontos de dificuldade, teve uma boa execução, pena só a recepção, que teve uma ligeira imperfeição e deu um passo que teve alguma dedução na sua nota final em termos de execução. Uma série de 33 pontos 300 que a coloca numa posição vantajosa para lutar pelas medalhas. Acabamos de assistir à série da inglesa Georgia Downing, que apesar de ter menos dificuldade que a Silvia Sayot, a execução foi bastante melhor nesta primeira série. A lutar por um dos lugares no pódio nesta primeira série, a russa Polina Troyanova. Uma excelente série da russa, que com 6 pontos de dificuldade faz a segunda melhor pontuação das séries das finais, com 34.200. Dava-se início à segunda série desta final de duplo mini trampolim de séniores femininos, começando outra vez por olhar para Joana Pereira. Uma boa série por parte da Joana Pereira, que compensou largamente o deslize da primeira série. Joana Pereira, que é uma ginasta de Lisboa, do Lisboa Ginásio Clube, que tem aqui mais uma participação internacional e que deu o seu contributo à equipa neste Campeonato da Europa de Trampolins. Apesar de tudo, um sexto lugar para a portuguesa Joana Pereira. E Silvia Sayot lutava aqui por garantir um lugar entre as três primeiras. A jovem portuguesa, que tem alcançado resultados de relevo nos últimos anos, estava aqui no Campeonato da Europa a ter uma luta interessante pela conquista de uma das medalhas deste Campeonato da Europa.
Uma excelente série de Silvia Saiote, com 6 pontos de dificuldade e uma execução de 27.300. O último salto um bocadinho comprido, mas ainda a recepção dentro da zona vermelha, que é a zona onde não tem penalização. Acaba esta série com 33 pontos 300, um total de ambas as séries de 66.600, garantido assim um excelente terceiro lugar. Esta medalha é o culminar de uma carreira no duplo mini trampolim. Esta é a minha última prova de duplo mini trampolim. Eu desde 2005 estou ao mais alto nível, estava na seleção nacional e acima de tudo estou mesmo muito contente por ser já o meu quarto dia de competição e mesmo assim conseguir este resultado fantástico para Portugal e estou muito feliz. Silvia Saiote a realizar 2 séries com o mesmo grau de dificuldade e a ter a mesma nota, o que lhe deram um total de 66.600. A britânica Georgia Downing tentava aqui garantir uma medalha de ouro. Uma excelente série da Georgia Downing, com 5.60 de dificuldade, um bocadinho menos do que a Silvia Saiote, mas em termos de execução teve 28.200, que ultrapassa a nossa ginasta portuguesa. No âmbito das 2 séries tem um total de 67.500, fazendo assim o suficiente para garantir o segundo lugar no Campeonato da Europa de Trampolins. Uma excelente série da russa Paulina Troinova, que com uma dificuldade de 6.40 e uma execução de 27.300 fica com 33.700 de nota final, garantindo assim a primeira posição e a grande vencedora do Campeonato da Europa de Trampolins em duplo mini, com 67.900. O pódio final com mais uma medalha de bronze para Portugal na classificação final deste Campeonato da Europa, destaque também para o 6º lugar de Joana Pereira. Olhamos agora para a prova masculina de tumbling, onde a Rússia apresentava aqui Alexander Mironov, um dos candidatos ao top 5 neste Campeonato da Europa. Uma excelente série do russo, com 10.60 de dificuldade, o que equivale a 2 mortais empranchados no meio da série e a terminar com um excelente triplo engrupado e com uma recepção excepcional. E este é já o ucraniano Viktor Kiforenko a dar início à sua primeira série. José, em cada avaliação feita pelo júri, em cada uma das séries, há uma série de itens que têm que ser avaliados. Sim, efetivamente uma série tem vários parâmetros para ser avaliado. Uma série tem 8 elementos, em cada elemento é dada uma nota de execução. Depois, na própria série, é avaliado o ritmo de execução da série, é avaliado a execução de cada elemento e a recepção final, juntamente depois com a adição da própria dificuldade de cada exercício. Acabámos de assistir à grande série de Greg Tolley da Grã-Bretanha, que apesar de ter menos dificuldade que o ucraniano, a nível de execução a série foi mais perfeita, por isso teve um total de 27.900, o que prevaz 37.300 de nota final. E estamos já com o britânico Christoph Illerton. Uma série com um grau de dificuldade maior do que o Greg Tolley. No entanto, a nota de execução um pouquinho mais baixa, fazendo um total de 37 pontos nesta primeira série das finais. E vai iniciar-se a segunda série do Alexander Mironov da Rússia, que está numa luta acesa com os 2 britânicos e com o ucraniano na luta das medalhas. Uma série muito bem conseguida pelo russo, a acabar num belo Miller empranchado de salto final, que é um duplo mortal atrás empranchado com tripla pirueta. Faz assim um total de 74 pontos na soma das 2 séries das finais. E nas imagens está já de novo o ucraniano Viktor Kiforenko, ele que estava na luta por um lugar no pódio.
Mais uma excelente série do ucraniano Viktor Kiforenko, que é sem dúvida o ginasta que faz mais dificuldade nestas finais. No entanto, a sua nota de execução é um bocadinho penalizada pelo grau de dificuldade dos elementos, que faz com que tenha um total de 74 pontos e uma luta pelas medalhas, mas que não deve conseguir atingir o primeiro lugar. Este é o primeiro dos britânicos a entrar em ação, Greg Townley. José, a Grã-Bretanha a mostrar aqui que é uma das grandes potências do tumbling europeu. Sim, realmente a Grã-Bretanha tem feito um trabalho extraordinário no desenvolvimento da sua ginástica, não só no tumbling, mas também nos trampolins de uma forma geral e até na ginástica artística. O trabalho destes últimos anos tem dado os seus frutos e Greg Townley faz mais uma excelente série com muito boa execução, fazendo um total nas duas séries de 74-200 e um sério candidato a ganhar esta prova. Mais uma excelente série de Christophe da Grã-Bretanha, que com uma execução fabulosa e um ritmo de execução dos elementos extraordinário, tem um total de 38.800 nesta sua segunda série das finais, que faz com que seja a melhor nota atribuída por um ginasta nestas finais do Campeonato da Europa, catapultando assim o Christophe para o primeiro lugar com as duas séries, fazendo um total de 75.800. Muito boa esta prestação do inglês. A classificação desta final de séniores masculinos de tumbling com destaque para o terceiro lugar alcançado por dois ginastas do leste da Europa. Voltamos ao duplo mini trampolim para acompanhar a final de séniores masculinos deste Campeonato da Europa e começamos por ver a série de Bruno Nobre. Infelizmente, uma série do Bruno Nobre com algumas incorreções, principalmente no que diz respeito à recepção final do salto, no qual foi bastante penalizado. E nas imagens temos já o outro ginasta português presente nesta final, Diogo Costa. Uma excelente série do Diogo Costa a terminar com um triplo atrás engrupado, com uma excelente recepção. Pena que na recepção tenha pisado a zona amarela, o que dá uma penalização extra, mas mesmo assim uma excelente execução do Diogo, com uma série com 35.400 de nota final. E esta é uma das surpresas deste Campeonato da Europa, o sueco Jonas Nordfors. Uma agradável surpresa deste sueco, Jonas Nordfors, que com uma excelente série a terminar com um triplo encarpado, entra assim nesta final como um outsider na luta pelas medalhas. E este é Daniel Pérez, de Espanha. Uma série bastante difícil de Daniel Pérez, no entanto o último salto com algumas incorreções a nível de execução e uma recepção muito longa que teve uma penalização extra. Nesta série da final, nesta sua primeira série, teve 36.100 e está na luta pelas medalhas ainda assim. Na luta por um lugar do topo da classificação estava também o russo Mikhail Zalomin. Uma excelente série do russo Mikhail Zalomin, que com uma dificuldade de 10.80, a dificuldade mais alta nestas finais deste Campeonato da Europa, e com uma execução de 28.800, tem uma nota de final de 39.600, o que faz com que ele seja catapultado para a primeira posição e na luta séria pela conquista deste Campeonato da Europa. E aqui, de novo o português Bruno Nobre. Uma pena esta série de Bruno Nobre, que com o primeiro salto direto para a zona de recepção, teve direito a 0 pontos nesta série. Não era o que estava à espera deste ginasta, uma vez que em 2013 já tinha conseguido medalha de bronze no Campeonato do Mundo, havia muita expectativa para o Campeonato da Europa, infelizmente não correu da melhor forma. Estamos certos que o Bruno Nobre já na próxima competição vai conseguir fazer uma melhor prestação.
Esperava-se mais de Bruno Nobre neste Campeonato da Europa. Ora, Diogo Costa era a surpresa dos portugueses, ele que está no seu primeiro ano de sénior. Uma boa série do Diogo Costa, pena o último elemento ter tido uma recepção na zona azul, que tem uma penalização extra forte, o que faz com que o Diogo Costa possa não estar a lutar já pelas medalhas. José, isto, Portugal fora das medalhas, não é um cenário muito habitual nestes campeonatos da Europa? Sim, realmente nos campeonatos da Europa e campeonatos do mundo em duplo mini e trampolim, Portugal tem uma tradição muito forte, uma tradição de ganhar medalhas, quer por equipas, quer individual. Tínhamos esperanças que conseguíssemos em séniores masculinos também essa realidade. Infelizmente está difícil nesta final. Quem voou para as medalhas foi mesmo o sueco Jonas Norfors, que uma agradável surpresa nesta segunda série, teve um total de 35.200, o que faz com que fique na terceira posição desta final. Este é de novo o espanhol Daniel Pérez, ele que estava à espreita de garantir um segundo lugar nesta final de Guimarães. Uma série de muito boa dificuldade por parte do Daniel Pérez, faz 2 triplos nesta série, um triplo engrupado com meia pirueta no primeiro salto, um triplo engrupado de saída. Pena a recepção ter sido muito longa e ter uma penalização extra por causa disso, mas fica assim com uma nota final de 35.400 e um lugar garantido nas medalhas neste Campeonato da Europa. Com um lugar garantido também nas medalhas estava este russo Mikhail Zolomini, ele que logo de início meteu a concorrência em sentido na primeira série e prepara-se aqui também para executar uma boa segunda série. Excelente série de Mikhail Zalomin da Rússia, 2 pontos de dificuldade, 28.800 de execução. Fica com o total das 2 séries das finais de 78.400, ganhando assim a primeira posição e a conquista deste Campeonato da Europa de trampolins em duplo mini. Pódio final deste europeu de séniores masculinos, com destaque na classificação para Diogo Costa, que alcançou um brilhante 4º lugar. Vamos olhar agora para a final de trampolim sincronizado júniores femininos, começando por ver a exibição de Mariana Carvalho e Ana Ramos. Uma excelente série de Mariana e de Ana Ramos, que com uma dificuldade de 8 pontos e um sincronismo de 17.6, que é muito importante nestas séries em sincronizado, que é o conseguirem as duas ginastas estarem a fazer os elementos ao mesmo tempo nos 2 trampolins, ficam com uma nota final desta série das finais de 41.700, que faz com que fiquem no 6º lugar desta classificação. Ora, sem juniores femininos, Portugal conquistou um 6º lugar. Ora, José, em séniores masculinos, Portugal luta aqui por uma medalha. Sim, era um dos objetivos propostos por Portugal neste sincronizado em séniores, nomeadamente o Diogo Ganchinho e o Ricardo Santos, ao passarem a esta final, tínhamos como objetivo chegar às medalhas. Apesar de ser um par relativamente novo, porque Diogo Ganchinho fazia anteriormente com o Nuno Marino, tem estado a funcionar muito bem Ricardo Santos e Diogo Ganchinho, e com fortes expectativas para este Campeonato da Europa. Uma série bastante difícil de Diogo Ganchinho e Ricardo Santos nesta final, uma das séries mais difíceis aqui presentes. No entanto, o sincronismo teve ali um ligeiro desacerto
que fez com que a nota final de sincronismo fosse 16,60, o que fez com que não conseguisse infelizmente chegar às medalhas e ficando pelo 4º lugar, muito bom já para esta dupla portuguesa. E mais um português, este é o júnior Pedro Ferreira, ele que estava nesta final do Campeonato da Europa à procura do apuramento para os Jogos Olímpicos da Juventude. Uma excelente série do Pedro Ferreira, com uma dificuldade de 15-20, a série mais difícil destas finais, com poucos deslocamentos na execução da sua série, que fez com que tivesse um total de 54.685, colocando na 3ª posição deste Campeonato de Europa, uma excelente posição para o Pedro, garantindo também a presença nos Jogos Olímpicos da Juventude. A medalha significa o trabalho todo que tem sido feito até agora. E é uma grande motivação, já que o Mundial não correu tão bem, após tanto trabalho que tive. Mostra que consegui voltar a levantar-me e conseguir alguma coisa. Foi muito bom. Esta medalha tem um duplo sabor. Sim, claro, por causa dos Jogos Olímpicos da Juventude. Que, aliás, foi a coisa que eu fiquei mais contente. Foi logo a primeira que soube, mal acabei a série. O pódio final dominado pela Rússia, com Pedro Ferreira no 3º lugar. Estamos já na final de séniores masculinos, onde Diogo Ganchinho era a esperança portuguesa para chegar às medalhas. Uma série bastante difícil de Diogo Ganchinho, com 17,10 de dificuldade, teve 4 triplos nesta série. Infelizmente andou a viajar um bocadinho pelo trampolim, teve algumas deduções por isso. Ficou assim com uma nota final de 57,505, garantindo assim a 5ª posição. A final correu bem. Cometi alguns erros que no resultado final não me permitiram ter uma nota melhor, mas no geral penso que foi muito positiva esta final. Ao 5º lugar individual, Diogo Ganchinho junta também um 4º lugar na final sincronizada, resultados que ficam aquém do esperado para o brilhante ginasta português. A final sincronizada também, nós tínhamos passado à final em 3º, depois infelizmente chegamos para 4º, cometemos ali um pequeno sincronismo no 3º e 4º elemento, penso, e portanto neste nível e neste desporto, pequenos erros têm um impacto grande e por isso descemos para o 4º lugar e foi pena não termos conseguido mudar. O presidente da Câmara de Guimarães mostrou-se muito satisfeito com a realização do Campeonato Europeu e abriu as portas para o crescimento da ginástica na cidade berço. Nós em Guimarães temos recebido a informação de que, por todos, atletas, a organização, de que temos excepcionais condições. Também temos uma cidade excepcional e acho que está tudo bem. Isto é, de certa maneira, dá-nos força para uma área que ainda não temos aqui em Guimarães. Temos tantas modalidades, mas não temos esta, é de termos a Academia de Ginástica. Por seu lado, o Presidente da Federação de Ginástica de Portugal enalteceu as 12 medalhas conquistadas pelos ginastas portugueses, uma prestação que superou expectativas. Nós tínhamos previsto que era possível superarmos a performance de há 2 anos, que já tinha sido a melhor de sempre, e de facto isso aconteceu. 12 medalhas, podiam até ter sido mais, mas de facto com uma subida muito grande até no trampolim, que é a especialidade mais competitiva, com equipas nas finais, foi de facto uma campanha extraordinária a nível desportivo. E em termos de organização, como é que correu? Em termos organizativos, também correu tudo bastante bem. Ponto final no Campeonato Europeu de Trampolins, que decorreu em Guimarães e reuniu mais de 500 atletas de 24 países.
Agora conheça os destaques dos próximos eventos organizados pela Federação de Ginástica de Portugal.